Ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, aqui às segundas-feiras depois das 22 horas, na antena da Rádio Alto Minho, posteriormente também nas redes sociais com imagem. Podem acompanhar este programa com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Hoje, Maria do Céu, vamos aqui iniciar um novo tema que tem a ver com vivermos de forma consciente. Olá, ouvintes, obrigada por nos estarem a ouvir. Nós já falámos algumas vezes sobre uma lei fundamental que nós poderemos dizer assim para a nossa própria vida, que é assumirmos as rédeas e começarmos a ser as personagens principais da nossa própria história, porque se nós formos ver bem, nós deixamos muitas vezes alguém exterior assumir a importância total na nossa vida. E hoje nós queremos dar alguns apontamentos e vamos começar com uma introdução que nós consideramos que é mesmo a lei fundamental, e em qualquer idade e em qualquer momento da sua vida eu acho que é importante ter a noção de algumas coisas que nós lhe vamos dizer, e tem a ver com primeiro, relativamente, se você quer mesmo assumir a responsabilidade da sua própria vida, tem que estar preparado para algumas coisas que nós vamos dizer. E primeiro não permita que lhe tirem a sua paz. É muito fácil nós deixarmos levar por guerras que não são nossas, é muito fácil nós deixarmos ir por um impulso de uma discussão que até não significa nada para nós, e muitas vezes deixamos-nos levar pela raiva, por todo o tipo de ressentimento que realmente nos tira aquela base e o nosso bem-estar. E é importante que nós tenhamos a noção que não podemos ir a todas as guerras. É importante termos a noção de que há muita coisa exterior a nós, e nós temos que aprender a lidar com tudo isso de uma forma serena e calma. Não quer dizer que possamos estar sempre num nível de serenidade e que as coisas que, de certa forma, que não nos dêem aquele impulso brutal de reagir, de responder e essas coisas todas, nós temos que manter aquela serenidade e aquela calma e aquele estado de perceber que aquilo que nos está a acontecer não é nosso, e não podemos permitir que isso nos estrague, que nos estrague o nosso dia, que nos estrague e que nos leve a fazer coisas que nós mais tarde nos vamos arrepender de fazer. Mas às vezes nós próprios não queremos isso. Porque é muito mais fácil nós termos determinadas atitudes, é muito mais fácil nós deixarmos levar em guerras e em discussões que não levam a nada. E eu acho que esta questão de que uma pessoa que consegue dominar as suas reações não precisa levantar a voz, é aquela pessoa que fica numa atitude de silêncio e de observação e deixa tipo um vento, tipo uma brisa. Mas às vezes também não é criticado por isso? Por não reagir? Nós conseguimos responder e não reagir, porque o segundo item que nós gostaríamos que fosse para si uma lei, a primeira é que não lhe terem a paz interior, a segunda, que é uma lei, é não reagir e observar. Desculpem. E esta questão da não reação é das coisas mais complicadas que nós podemos ter, porque é muito fácil numa discussão, e pode ser uma coisa simples e uma coisa banal, nós realmente deixarmos-nos ir e com paixão ou sem paixão, ou com raiva ou com rancor, ou então com aquela ideia de criticar, ou então com aquela ideia de nós conseguirmos pensar que nós é que temos razão, nós perdemos aquela nossa paz e aquela serenidade que nós devemos ter em todas as circunstâncias, em todas as situações. E depois, muitas vezes, nesta questão da reação, o que é que nós não fazemos? Nós não damos tempo de oxigenar o nosso cérebro. Nós, quando estamos numa discussão e alguma coisa nos incomoda,
nós não tentamos perceber que é uma guerra que não é nossa, que é uma discussão que não é nossa, que são os argumentos que não são nossos, que são valores que não são os nossos, e nós não conseguimos ter esse espaço de observação. E a única coisa que eu acho que nós devemos fazer, primeiro, é dar um tempo, e enquanto que as pessoas falam, nós respirarmos. Isso vai tirar aquela vontade de nós reagirmos tipo macacos. Porque é verdade, nós reagimos, e nós não reagimos com inteligência, nós não reagimos com sabedoria, nós reagimos com toda a parte negativa, numa atitude passiva-agressiva, constantemente, porque nós até provavelmente nem ouvimos aquilo que foi dito, porque automaticamente liga-se um interruptor dentro de nós para reagir sempre de uma forma muito mais negativa. E pior do que isso, como diz os nossos tópicos aqui do programa de hoje, a maioria das pessoas perde o controle por pouca coisa. Às vezes por coisas de nada já estão a reagir. Não é? Nós perdemos o controle, todos nós perdemos o controle com pouca coisa. E esta questão destas leis que nós estamos a... Às vezes não é para problemas grandes. Não, são coisas às vezes é um olhar, não é? Eu digo uma coisa, que este programa é muito naquilo que eu me ando a focar ultimamente, porque eu acho que a paz interior é algo que é tão importante, é tão fundamental na nossa vida, e muitas vezes nós perdemos por momentos, ou perdemos por muitos momentos, e depois percebemos que aquilo não teve impacto nenhum e que alterou profundamente a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, e muitas coisas que nós queríamos fazer e que deixámos de fazer, e por isso é que eu acho que é muito importante nós estarmos atentos. E nós não conseguimos assumir a responsabilidade da nossa vida e ter uma vida muito mais consciente, com outros aspectos que vamos falar ao de leve a seguir, se nós realmente não começarmos pela base. E a base é perceber que há muitas coisas que são exteriores a nós, e a nossa atitude primeiro é conquistar a nossa paz interior, e depois não deixar fugir por qualquer situação. E a segunda, que nós já falamos muitas vezes aqui também no programa, é não reagir, é responder. E responder faz-se com o tempo que nós damos ao nosso cérebro de oxigenação, o tempo que damos a nós próprios de connecting the dots, de juntar os pontos todos e de fazer uma história, de perceber que a pessoa com quem nós estamos a falar, ou uma situação, ou qualquer coisa que de certa forma que até que nos provoque para termos uma atitude talvez mais agressiva ou não, ou numa discussão mais acalorada, mas temos que perceber que é a ideia do outro, e que é uma ideia do outro que não tem que ser a nossa ideia, e que não temos que andar a esgrimir, que não temos que andar a discutir a ideia do outro, é simplesmente a ideia do outro. E esta questão de aceitar aquilo que o outro sente, nem que seja contrário àquilo que nós sentimos. E isto dá-nos aquele espaço de observação, de respiração, e de perceber também que numa situação complicada, qualquer coisa contrária àquela ideia que está a ser discutida não vai ser ouvida. Se você quer ser ouvido, então deixe passar e volta depois, num outro momento, com outra calma, com outra serenidade, com outra paz, falar do mesmo assunto, mas não no momento em que você lhe apetece reagir com tudo aquilo que tem. Não, você tem que acalmar, respirar. Mas esse não reagir, esse não discutir, esse não ficar irritado também, isso revela de facto um poder que temos que ter muito grande sobre as emoções. E um autodomínio. Nós estamos a falar que nós não conseguimos assumir a responsabilidade da nossa vida, nem fazer ou nem seguir um trajeto de uma forma muito mais com muito mais propósito, se nós antes não nos conseguimos dominar. E nós temos que perceber que há aspectos que são fundamentais na nossa vida, e esses aspectos não podem ser fáceis de deixar de estar presentes em todas as circunstâncias da nossa vida. Daqui a bocado estamos a falar de autoconhecimento outra vez, não é? Não, isto é tudo autoconhecimento, porque agora, se por acaso o nosso ouvinte achar que tem razão em tudo, isto também vai logo ao autoconhecimento. Nós nunca temos razão em tudo, e em todas as razões há muitas facetas, há muitas verdades, há muitas expectativas, há muitas perspectivas, há muitas formas. Também entra a filosofia, não é? Com o questionamento.
Porque em todas as razões e em todas as verdades há segundas, há terceiras, há detalhes, há aspectos que têm que ser considerados. E aquilo que nós temos que fazer nesta não reação é dar espaço de observação, espaço de respiração e espaço e tempo para nós conseguirmos reunir informação detalhada e consciente e até sólida para conseguir responder de uma forma que seja uma imagem daquilo que nós somos e não uma imagem que nos arrependemos de ter num determinado momento. Outra das coisas que para mim é muito complicado é controlar o tom. O tom de uma conversa difícil e não controlar o outro. Nós numa discussão, e eu acho que há assuntos que que me exasperam e eu percebo porquê, porque no fundo nós estamos tão focados nas nossas coisas que de vez em quando somos apanhados de surpresa com circunstâncias e situações que são completamente alheias à nossa vida. E nessa questão nós achamos que é tudo tão fora da realidade que nos passamos e não temos autodomínio. E é muito... E eu acho que estas questões que nós estamos a falar é algo que nós temos que ouvir, que repetir e que falar e voltar a falar, porque é muito difícil de manter o nosso autodomínio em todas as circunstâncias, em todas as discussões, principalmente com circunstâncias que nos tocam. E sobretudo quando há provocações, não é? Às vezes nas discussões o pior são as provocações. E as provocações, e nós vamos falar de algumas coisas à frente que eu acho que são realmente fundamentais, e aquilo que nós estamos a dizer, sabendo que as leis universais são todas subjetivas e equacionáveis. Eu estou a dizer que estas leis que nós estamos a dizer, se investigarem, se acharem que fazem sentido, vão alterar muito a sua vida, o seu estilo de vida e a sua qualidade de vida, porque realmente vai perceber que não se pode apontar aos outros, mas quem tem que ter autodomínio sobre si mesmo é realmente você. Controlar o tom é muito difícil. Eu digo muitas vezes, em circunstâncias que me exasperam, e há circunstâncias desde xenofobia, desde racismo, desde segregação, desde críticas gratuitas, desde antipatia gratuita. Este tipo de coisas exaspera-me bastante. Eu agora tento ser um bocadinho mais controlada, mas exaspera-me. A mim exaspera-me a crítica gratuita, a mim exaspera-me comentários sobre as pessoas que não têm nada a ver com aquilo que as pessoas são. A mim exaspera-me manter e facilmente eu, na minha circunstância, nessas coisas, eu perco o controle do tom e então fico mesmo, fala-se com aquela coisa. E eu digo muitas vezes que aquilo é um teatro e aquilo é só uma circunstância que me levou a ter um tom diferente. Mas isto é um erro. Nós, em todas as circunstâncias da vida, quer numa discussão, quer com paixão ou sem ela, ou qualquer coisa que realmente nos faz defender uma causa, nós temos que manter a nossa serenidade, nós temos que manter a nossa observação, nós temos que dar tempo a nós próprios de conseguirmos reunir a informação toda da forma mais sólida, da forma mais inteligente e sábia para responder e nunca reagir, porque isso depois vai ter sempre aquela parte da paz interior que é inviolável. Mas é algo que é muito difícil, porque seja em coisas simples, seja em questões de grande valor, nós realmente perdemos o controle do tom de voz que usamos. E não é aquela coisa de falar baixinho, porque eu acho que é numa conversa onde pode haver até manipulação, onde pode haver ideias de que uma pessoa que está certa, toda a gente está errada, é exasperante para quem está a ouvir. E normalmente o tom baixo e o tom semi-calmo das conversas são profundamente irritantes, porque as pessoas ferem-se umas às outras com esse tom suposto calmo e suposto baixo. Às vezes é mais irritante. É profundamente irritante. E eu acho que esta questão leva-nos outra vez àquela parte de nos distanciarmos um bocadinho da história, de nos distanciarmos um bocadinho dos argumentos, de nos distanciarmos um bocadinho da ideia do outro sobre alguma situação, porque para nós termos tempo
de processarmos toda a informação e de respondermos de outra forma, nem que seja uma resposta filosófica de nada dizer. Porque eu acho que é a melhor coisa que se faz numa circunstância complicada. Outra das coisas que eu acho que nós temos que aprender a fazer, e é outra lei fundamental, é nunca nos defendermos. Numa circunstância, numa discussão, nós nunca nos devemos defender. Porquê? A nossa defesa, e às vezes a defesa ridícula de coisas simples e básicas, não é? Tipo, imagine, coisas básicas. Estamos a dar poder a outra pessoa que está realmente a dizer que não somos ou que somos. E nós temos que nos defender, ou temos que defender a nossa suposta integridade, a dignidade e por aí fora. E nunca o devemos fazer, porque eu acho que quando nós... Até porque isso é uma necessidade de justificação que não faz sentido. Sim, não é? e é uma dependência, e é um poder nosso que estamos a dar a outra pessoa para depois usar isso muitas vezes contra nós. Isto é um jogo complicado. Nunca nos devemos defender. E eu acho que há circunstâncias, há alturas em que nós temos que defender tipo um comportamento, mas tem que ser sempre de uma forma extremamente pragmática e sem nos deixarmos levar pela emoção, sem nos deixarmos levar pela crítica e sem nos deixarmos levar por aquilo que é simples, que é o ataque imediato a essas coisas. Eu acho que aprender a guardar a nossa energia e o nosso poder é fundamental para não darmos valor e poder a uma mensagem que pode provocar uma reação e não uma resposta. Por isso, eu acho que esta coisa de não se defender, ouvir e até responder dizendo, quando as coisas estiverem mais calmas, podemos voltar a falar sobre este assunto, porque dá tempo. E quando as pessoas estão num registro de ofensa que nos leva a defender, eu acho que mais vale realmente nada dizer, porque aquela pessoa não quer ouvir uma defesa. Aquela pessoa quer atacar de uma forma constante e não há nada nem ninguém que vá alterar esse comportamento, esse argumento e essa forma de pensar. Por isso, quando sentir a necessidade de se defender, e nós temos que perceber que há escalas de valor naquilo que eu estou a dizer, nasquelas coisas simples e básicas. Quando sentir essa necessidade, diga, por favor, quando estivermos mais calmos, noutra circunstância, noutro momento, eu vou falar sobre este assunto, não agora, porque eu agora preciso de tempo. E este tempo não é desvalorizar o que outra pessoa diz, mas é dar-se um tempo a si próprio para se afastar de algo pelo qual você sente necessidade de justificar. E não alimentar aquela situação no momento também. E é verdade. Porque muitas vezes o outro lado gosta é que se alimenta. A própria resposta alimenta a progressão da discussão. Exato, porque eu acho que depois isto é pescadinha de rabo na boca. Você reage, a pessoa diz que falta de educação e que não sei o quê, e o tom de voz, e está a dar valor, está a dar fogo à outra pessoa para voltar e no outra limite vez. E ainda nas agressões verbais até, às vezes. E assim, e para falar em agressões, às vezes muito graves, que às vezes as pessoas não têm a noção do peso que as palavras têm. E eu acho que, nós já dissemos muitas vezes aqui... Às vezes têm, não é? E eu acho que, para mim, as palavras têm muito valor e têm muito poder. E eu, como lhe dou esse poder, é mesmo complicado ouvir determinadas coisas. Por isso é que nós temos que nos distanciar, literalmente, e perceber que é só uma atitude do outro que está a ser, que é fruto de alguma insatisfação, de alguma tristeza, de alguma ansiedade, e perceber isso e tentar que isso... e tentarmos que isso não se incorpore em nós como uma situação nossa. E é de alguma frustração, que é o que gera mais irritabilidade, não é? Que é uma frustração. E por isso, queridos ouvintes, eu acho que estas questões são para toda a vida e isto acontece a toda a gente. E nós muitas vezes entramos nestas e só nos damos conta muito tarde de que já estamos nesse flow negativo, e eu acho que sair dele é muito mais complicado. Por isso o que eu acho é que nós devemos sempre estar muito atentos quando há... E depois é assim, queridos ouvintes, há circunstâncias e situações que são padrões de comportamento. E nós devemos estar atentos a padrões que se repetem. E quando nós conseguimos perceber que um padrão
o que é que vai gerar, você deve realmente se preparar com todas estas leis básicas que vão ajudar, primeiro, a resolver um problema de outra pessoa que não é seu. E vão ajudá-lo a si a nunca perder a sua serenidade, a sua paz, a sua dignidade e o seu valor como ser humano, porque muitas vezes isto damos-nos de conta quando já é muito tarde e entramos nesse registro, e é um registro péssimo para toda a gente. Portanto, Maria do Céu, aquele ditado popular português do quem cala consente não faz aqui muito sentido. Eu cada vez mais sou adepta do silêncio. E eu acho que as pessoas deviam estar atentas ao silêncio. O silêncio não é uma incapacidade de discutir, não é uma incapacidade de argumentar, não é uma incapacidade de nada. E às vezes o silêncio também é uma mensagem. Mensagem. Sim, e o problema do silêncio é que tem mensagens mega complicadas. Porque assim, é a nossa escolha de não aumentar uma energia negativa que está acontecendo naquele momento. É uma escolha consciente. E pode-se dizer muita coisa com o silêncio. E o problema é que eu acho que quando uma pessoa opta pelo silêncio, temos de ter cuidado para não escolhermos o silêncio como a última arma para não chegar à indiferença. Por isso eu acho que nós, com o nosso silêncio, nós estamos a fazer uma escolha consciente de não entrar num drama que não é o nosso, a conseguirmos oxigenar, a conseguirmos argumentar mais tarde, e principalmente a não estarmos indispostos e a não dizer coisas que nos arrependemos mais tarde, porque, como eu digo, as palavras têm a força, têm poder e não são tão fáceis de esquecer como a maioria das pessoas pensam. Não são borrachas que se apagam, são coisas que são ditas. E depois é assim, eu não acredito que coisas que são ditas, que não sejam pensadas, que não sejam sentidas e que sejam... Às vezes estão guardadas, não é? Isso aí na discussão, não é? Eu acho que as coisas que são ditas têm sempre um fundo, têm sempre um valor e têm sempre um poder de um mal-estar que leva a que sejam preferidas. E eu acho que isto é complicado. Eu tenho alguma noção dessas coisas e o silêncio para mim é uma forma que eu encontrei de não reagir e de dar o tempo a mim mesma para organizar toda a informação e depois num outro momento voltar a esse assunto e falar disso com mais calma, ou então não falar de todo. Quando são padrões de comportamento onde essas coisas se repetem e seguem sempre, digamos assim, os mesmos steps, os mesmos passos, então realmente o melhor é deixar passar e uma pessoa manter-se um bocadinho distanciada. Quem puder, numa circunstância, realmente sair dela, não continuar com a conversa. Se você tem aquela educação e acha que as pessoas devem ser ouvidas e não sei o quê, então permaneça, mas com muita cautela e com muita precaução para não se deixar levar, porque é muito fácil nós deixarmos realmente levar. E isto tem muito a ver com observar tudo aquilo que acontece na nossa vida, e esta observação tem a ver também, como eu estava a dizer, com todos os padrões, com todos os ciclos que nós muitas vezes entramos e só nos apercebemos que afinal é muito igual àquilo que aconteceu a semana passada e no ano passado e que está sempre a repetir-se. Por isso, queridos ouvintes, aquela questão da observação é muito importante, de perceber os padrões, de perceber antes o que é que vai gerar, o que é que vai acontecer, porque isso realmente, você está um passo à frente, significa que para muita gente pode estar um passo atrás, mas com uma escolha consciente daquilo que você quer fazer na sua vida. E depois, eu acho que uma última lei que nós nunca deveríamos esquecer é: elimine o desejo de querer provar alguma coisa. Eu acho que é tóxico quando nós queremos provar alguma coisa a alguém que não quer ouvir, que não quer ver, que não quer perceber. E então isto é uma das coisas que mais nos tira literalmente do sério, porque... E é um desgaste. E é um desgaste brutal, porque assim, eu acho que quem quer ver, vê, quem quer ouvir, consegue ouvir. Agora, quem não quer perceber, quem não quer de todo, ou quem
quem quer esgrimir uma opinião e não estar atento àquilo que está a acontecer, não vale a pena. É um desgaste, é um desassossego e é algo que realmente nos tira verdadeiramente a paz, tira-nos a vontade, tira-nos o propósito e, em última instância, até vai beliscar e muitas vezes estragar, porque isto acontece muitas vezes, uma construção nossa que se baseia numa paz interior, no autoconhecimento, no autodomínio e naquilo que nós somos. E muitas vezes estas discussões vão colocando sementes extremamente negativas na nossa forma de ser e mais tarde nós até podemos equacionar se aquilo que foi dito, se havia alguma razão para isso. E isto é a pior coisa que nós podemos fazer a nós próprios, é deixarmos ou escolhermos ficar com uma semente que não é nossa. Muito bem, Maria Céu, ficamos assim no programa de hoje. Com este silêncio nas discussões também assumimos um pouco as rédeas da nossa vida e vamos voltar na próxima semana com mais um tema aqui à antena da Rádio Alto Minho no Momento de Inspiração, que hoje fecha com Echo, música de Condor. Então, um bom resto de semana.